Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um super vídeo, tá? Falando sobre os meus projetos, tá? Alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração bem forte, tá? Primeiro eu queria falar que dia 19 de novembro de 2021, hoje é dia 22, tá? Aconteceu uma coisa que foi o seguinte: eu estava dormindo aqui e acho que era assim umas 3 horas da manhã, mas eu estava deitado assim e olhei pela fresta da porta aqui assim, e aí a escuridão estava luminosa assim, como quando está amanhecendo, né? Aí eu pensei comigo assim, deve ser 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, né? Aí eu fui, deitei de novo, continuei dormindo. Demorou muito tempo, eu fiquei cochilando, quando eu olhei ainda estava aquela luz ainda. E não estava amanhecendo, eu percebi que não estava aumentando a claridade, né? E aí ficou assim bastante tempo, até que passou mais tempo, eu cheguei a cochilar ainda mais, dormir. E aí quando eu acordei ainda estava clareando o dia. Aí o que foi isso daí? Provavelmente a lua deve ter passado a estar aqui em cima aqui, né? Na direção aqui em cima, e ficou aquela luz bem grande quando fica de noite, como se estivesse clareando o dia quando você olha para a janela. E aí é um dos simbolismos, tá, que eu senti como um sinal de Deus, tá? E uma coisa que tem acontecido muitas vezes, tá, quando eu pego a Bíblia para abrir para ler, muitas vezes, tá, eu abri muitas vezes a Bíblia e caiu nessa parte, muitas vezes, muitas, que é a parte em que a rainha de Sabá visita o rei Salomão, né? Essa parte caiu muitas vezes mesmo. A rainha de Sabá visita o rei Salomão. Mas foi muitas vezes mesmo que aconteceu. De eu abrir a Bíblia para ver e cair nessa parte. Uma outra parte também que já aconteceu bastante de abrir, mas não tanto assim, mas algumas vezes assim coincidentemente, foi a parte em que o rei Jeú, tá? Ele assume o reinado, tá? No império de Jezabel, tá? E quando Deus declara ele como rei ali, com a unção, na mesma hora os oficiais que estavam a serviço dele se prostram diante dele e reconhecem ele como rei. E ali ele sai destruindo todo aquele império de Jezabel. Ele sai e ele só volta dali depois que ele matou tudo aquilo que estava do império de Jezabel, tá? Ele derruba completamente, tá? A Bíblia diz que ele conseguiu derrubar completamente tudo que estava estabelecido, tá, a respeito do império de Jezabel. Ele só voltou quando ele terminou mesmo de fazer esse serviço, tá? E a Bíblia diz que nunca mais Baal foi invocado em Israel, tá? Depois daquele dia, nunca mais, tá? E eu quero ler uma passagem aqui muito bacana, tá? Tô com bastante coisas legais para falar, tá? Que é o seguinte. E lembrando que eu já tinha falado da tal da estrela, né? Apareceu 2 vezes uma estrela. Na verdade, tá todos os dias tem aparecido aí uma estrela enorme mesmo, tá? E dourada, tá? Que eu fico olhando e eu falo para Deus assim: ó Deus, estabelece o Jorge Rodrigues como essa estrela aí. E eu acredito que essa estrela sou eu mesmo, tá? Deus tem mostrado para mim essa estrela, tá? E uma estrela muito grande. Eu nunca vi uma estrela tão grande, tá? Como 2 vezes, tá? Pelo menos 3 ou 4 vezes eu cheguei a ver depois das 2 vezes que eu falei, tá? Uma estrela dourada muito grande mesmo, tá? E falei que esse dia eu cheguei a ver a lua maior. A lua estava num tamanho ampliado, assim como se fosse um eclipse assim. E a tal da estrela grandona do lado dela, na segunda vez que eu vi, tá? E você veja os oráculos da lua que eu desenhei aí, no álbum Anúncios Diversos, tá? No blog sinfuge.blogspot.com. Eu vou ler um texto aqui muito legal, tá? Que Deus tem colocado no meu coração. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres,
esmaga cabeças por toda a terra. De caminho, bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Ok? Então essa é uma das passagens, tá, que eu gosto muito, tá? E que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E aí eu vou falar aqui a respeito de uma coisa sobre os meus projetos, tá? Este é o propósito dos meus projetos, tá? Tudo que eu vou falar aqui é isso aqui que eu quero fazer, tá? E é isso que eu vou fazer, ok? Associado com a parte diplomática dos projetos, tá? Que é o seguinte. Um dos propósitos, tá? É o seguinte. O grupo que se juntar comigo, primeiro precisa estar associado com as ideias dos projetos. A saber, tudo aquilo que eu tenho proposto em nível diplomático, tá? Em nível de Deus, consegue entender? Tudo que eu falo a respeito de Deus, tudo que eu tenho falado a respeito de Deus, tá? Ninguém nunca nesse universo nunca pronunciou, tá? Significa que as coisas que eu tenho falado a respeito de Deus são exclusivas. Você pode ver até algum vagabundo qualquer tentando copiar, ou tentando imitar, ou tentando se beneficiar baseado nas coisas que eu falei. Mas as coisas que eu falo a respeito de Deus e que eu falei até hoje são exclusivas, são minhas, Deus deu para mim, está somente nas minhas mãos, né? E isso é o que eu estou disposto a fazer, consegue entender? Significa que eu estou disposto a fazer na parte que diz respeito a Deus, tá? E no que diz respeito às virtudes do que Deus tem colocado para mim, que automaticamente é Deus que tem me ensinado e que eu também tenho criado, significa aquilo que está em meu poder, que foi produzido através de mim, que foi produzido comigo, juntamente com Deus. A pessoa que me patrocina, tá? O grupo que me patrocina, tem que entender primeiro isso daí, tem que estar interessado nisso daí. É isso, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O grupo que se associar comigo, entendendo isso daí, eu vou poder pôr em prática todas essas coisas que eu estou falando do jeito que eu quero. Significa que não parcialmente alguma coisa, mas tudo isso que eu estou propondo vai ser feito exatamente na íntegra, conforme Deus tem me colocado a visão. A segunda é apenas uma observação aqui. Teve um certo idiota, certo criminoso e bandido deste lugar aqui que disse assim: esse indivíduo aí está querendo mudar o mundo, falou ele com ironia. Está querendo mudar o mundo no momento em que estavam praticando muita magia negra em cima de mim. Esse bandido, rabo sujo, colocando música alta aqui na rua, tá? Ele foi uma das coisas que eu ouvi, tá? Este tal deste vagabundo falando, tá? Durante esse tempo aí em que tem essa conspiração dos vizinhos aqui, tá? Dos vizinhos do crime organizado. E também os bandidos que colocam a música alta aqui. Você tá vendo o esforço que eu tô falando aqui, porque o indivíduo tá me incomodando aqui atrás? Você ouviu, provavelmente, este vagabundo, né? Falando alguma coisa semelhante a isso daí. Jorge, mas o que realmente você quer fazer com esses projetos e com as coisas que você propõe? Mudar o mundo, ok? Em outras palavras, o que eu estou interessado em fazer é mudar o mundo. Consegue entender? Acho que ele provavelmente não entendeu. Consegue entender? Percebeu? Ok? Eu queria falar para você só a respeito desse indivíduo aqui, é o seguinte. Eu realizando esses projetos aqui, ele já está morto, consegue entender? Ele está morto, eu vou falar ainda sobre isso, essa parte ainda vai chegar. Ele está morto junto com tudo isso daqui que está congregado contra mim, até o bandido lá no ponto de música alta. E aí eu falei que uma das coisas que eu vou fazer com esse bandido que coloca a música alta aqui, é que a carne dele vai ser cortada de milhares de maneiras, tá? Ok? Não vai sobrar nenhum pedaço inteiro dele que não vai ser batido, rasgado, tá? E cortado e colocado lá o que sobrar na frente do ponto de música alta, tá? Certamente vai acontecer isso daí, ok? Esse indivíduo que está colocando música alta desde que eu comecei a falar aqui. Vamos lá, agora a primeira coisa que eu quero falar é justamente sobre isso. E qual é o meu propósito com o grupo, tá? Que entendeu
o esboço das coisas que eu tenho proposto. 10 minutos, tá? Presta atenção que ainda tem coisa legal aqui para falar. Uma passagem que está escrita aqui na Bíblia a respeito de José. Eu não vou conseguir abrir aqui, mas é o seguinte: quando José ele estava juntamente com o faraó, ele já estava governando durante muito tempo e passou todo aquele processo dos 7 anos da fome, né? Os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome, e aí passou ainda um período de tempo. E isso não é uma coisa que tenha aparecido na minha mente agora, não. Já tem estado no meu coração durante todo o tempo que eu estive propondo esses projetos. O meu objetivo, tá, é comprar toda a terra do Egito, tá, para a pessoa que estiver me patrocinando. Como assim, Jorge? Sim. O que Deus tem colocado no meu coração é que a pessoa e as pessoas que estiverem abaixo de mim e quem estiver juntamente comigo, tá, um pouco acima, essa pessoa vai ser uma pessoa extremamente poderosa, tá? E o meu objetivo é colocar tudo aquilo que está juntamente comigo no ponto mais alto, tá? E suplantar tudo isso que se levantou contra mim. A parte do que se levantou contra mim ainda vou falar aqui, tá? Ainda vem aqui. Mas o meu objetivo, tá, é com essas palavras, tá? Comprar toda a terra do Egito, tá? José foi e trabalhou para comprar toda a terra do Egito, tá, para Faraó. Consegue entender? Ok? Significa que o grupo que se juntou, e matando tudo que encosta o cu no olho dos outros, significa que o grupo que se juntar comigo, juntamente com esse propósito, tá, o meu objetivo é comprar toda a terra do Egito para Faraó, como José fez. Significa que o meu objetivo, tá, é alcançar o ponto mais alto mesmo, tá? E alcançar o que pode se estender para os lados e para cima e para baixo, tá? Com a pessoa que estiver juntamente comigo, ok? É uma das observações que eu quero colocar. Eu poderia falar mais aqui, ilustrar, mas eu acredito que coloquei a ideia assim. O meu objetivo, tá, é que Deus tem colocado em mim tanto a ambição, tá, quanto a fé, quanto a força e a capacidade de expandir grandemente, tá, aquilo que estiver comigo, tá, ok? E sem o limite de chegar no ponto mais alto, ok? Significa que quem fez uma parceria comigo se juntou com alguém com essa força, tá, ok? Com essa força e com esse interesse, mas considerando todas as virtudes que eu propus. A segunda coisa que eu quero colocar é o seguinte, sobre o Brasil, tá? Eu tenho uma grande vingança para exercer no Brasil, ainda nessa parte, a parte da destruição ainda vai chegar aqui. Eu estou na parte de expansão, de crescimento, de progresso, de poder, tá? Ok? De perpetuação, de expansão, tá? Eu ainda estou falando sobre isso. Aqui no Brasil eu tenho uma grande vingança para exercer. Significa que eu estou disposto a comprar o próprio Brasil, tá? Eu estou disposto a comprar este país, tá? Ok? Não citando assim o que me estima no Brasil e o que eu odeio no Brasil, tá? Mas sobre tudo o que se levantou contra mim aqui neste país, o meu objetivo é exterminar que nem os ditadores antigos, você consegue entender? Mais precisamente tudo que praticou magia negra no olho, tá? Ou no cu de alguém, tá? Eu estou inclusive interessado em fazer parceria, tá, com qualquer pessoa que se queixe a respeito disso. Qualquer pessoa que tem se queixado dessas práticas de magia negra, eu estou disposto a ouvir. Os meus ouvidos estão extremamente abertos mesmo a ouvir qualquer reclamação a respeito disso, para que eu possa tirar dinheiro de dentro do meu bolso. Eu já falei que a garantia que eu ofereço em todas as coisas que eu faço é 90%. Se eu ganho R$1, eu fico com 10 centavos, tá? E dou 90 centavos para quem estiver me patrocinando. Da mesma forma, se eu ganho milhões em dinheiro, tá? E o meu trabalho rende milhões, eu estou disposto a ficar só com 10% e oferecer 90% a esta pessoa que entendeu os propósitos do que eu falei. E tudo isso para matar tudo que encosta o cu no olho dos outros, que encosta a boca no cu dos outros. Depois que fez isso, depois que se encostou isso daí em mim, já foi, ok? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, dentro desse projeto de expansão, meu objetivo é destruir dentro deste país aqui. Eu tenho uma grande vingança para realizar aqui dentro desse país aqui.
E eu vou destruir tudo que fez isso, consegue entender? Depois que encostou o cu no olho de alguém, um açoite no seu olho cada vez que você fez. Você só escapa disso se matando, ok? E ninguém mate você para não receber no olho aquilo que você vai receber. Para mim é completamente certo e definido isso daí, tá? Ok? Ainda que o indivíduo chegasse aqui na frente, aqui se acampasse um grupo de indivíduos com fuzis aqui dizendo para eu mudar de ideia, tão certo eu não vou mudar mais de ideia e nunca mudo, ok? O meu objetivo é fazer uma grande vingança aqui nesse país, mas falando sobre perpetuação, 15 minutos. A ideia é pegar nesse país aqui, lançar raízes aqui dentro desse país aqui, não beneficiariamente a este país, dependendo da parceria que eu fizer. Mas tudo aquilo que é hostil aqui dentro e que se levantou contra mim, eu quero destruir isso daí. Se levantou contra mim, é hostil aqui nesse país, o meu objetivo é acabar com isso completamente, tá? Eu vou acabar com isso daí. O meu objetivo é acabar com isso, tá? E criar uma inimizade internacional contra tudo isso daí. Claro que é difícil, né? Dependendo da parceria que você tem, você só vai poder progredir nesse propósito dentro dos limites que você tem, essa parceria que está por cima de você. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Ok? Consegue entender? Então é isso daí, tá? Então, dependendo da parceria, dentro do espaço, da alçada que eu tenho, o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá? Significa que o meu objetivo é, por exemplo, considerando o orgulho interno aqui do Brasil, considerando tudo isso, que é aquilo que tudo que se levantou contra mim e tudo aquilo que é hostil à semelhança disso daí, você consegue entender? A semelhança disso daí. O desinteresse deles, ou como se raciocina uma situação assim que os interesses deles estão fora dos meus interesses, ou os meus interesses podem atrapalhar os interesses deles, tô nem aí para isso daí. Meu objetivo é acabar com isso daí, não me interessa o que é, ok? Então, esse é um dos propósitos, tá? Quando eu faço referência a esse país aqui, tá? O meu objetivo é passar por cima de tudo isso daí, tirar isso daí, sem nem me importar com nada disso daí. Então, se tem um indivíduo bufando assim por causa de interesses internos, assim, que os interesses internos, enfia seus interesses internos no cu, vou passar por cima de você e vou tirar você fora. Mas falando, tá, que é como se o meu ponto de vista é que, no caso, eu sou brasileiro e estou aqui, mas é como se eu estivesse com a minha mente completamente fora daqui. Eu estou com a minha mente nos meus propósitos e naquilo que esteja a meu favor. Isso aqui, que é o Brasil aqui, considerando os meus propósitos dentro disso aqui, a questão de fazer vingança, eu não tenho nenhum propósito que seja favorável ao Brasil, independente daquilo que é meu. Mas o interesse desfavorável que eu falei aqui, para mim, é absoluto mesmo. Consegue entender? É como se eu fosse um ditador mesmo, querendo destruir, e o que é favorável não me interessa, tá? Eu só estou preocupado com o que foi desfavorável, eu vou acabar com isso daí. Ok? Falando aqui de coisas boas ainda. Agora a gente vai falar da parte de destruição. Eu coloquei aqui 2 Reis 9, tá? O meu objetivo é desarraigar do mundo, tá? Tudo que pratica magia negra, tá? No olho, no cu, tá? Qualquer tipo de prática de magia negra, na cabeça, indivíduos financiados, bandidos financiados para praticar magia negra, indivíduo que pratica magia negra por inveja, indivíduo que faz conspirações políticas com magia negra, acabar com tudo isso daí, tá? Que nem o Rei Jeú. Aqui nesse ponto aqui eu estou falando de um projeto internacional, tá? Para suplantar, substituir, tirar, acabar, botar para fora, esculachar, entendeu? O que mais? Escrachar completamente tudo que diz respeito ao diabo, tá? E as suas práticas nojentas, tá? Ok? Como se fosse um grande propósito para descadeirar o diabo, tá? E não estou aqui falando de descadeirar o diabo do sentido assim, ó, você sabe que existem muitos indivíduos que são conservadores, tá? E liberalistas, que eles praticam doutrinas do diabo na cara de pau, tá? E financiam criminosos que praticam magia negra, tá? Praticam magia negra, espionagem e conspiração. Mas eles fingem na cara de pau mesmo que o que eles praticam é religião evangélica, que é religião católica, que é qualquer outra coisa semelhante a isso daí.
O meu objetivo não é trocar o diabo de roupa, você pegar o diabo e mudar as vestes dele para ele parecer que é uma coisa divina. O meu objetivo é botar isso, colocar o diabo para fora mesmo, tá? O meu objetivo é expulsar o diabo, chutar o rabo do diabo, colocar ele para fora, tá? E não tem nenhum tipo de reverência, coisa nenhuma a esta merda, consegue entender? Eu já cheguei a falar, tá? Que o diabo, quando foi expulso de diante de Deus, tá? Ele foi expulso como uma escória mesmo, entendeu? Ele foi colocado para fora, entendeu? 20 minutos, tá? Ele foi colocado para fora e quem presta reverência ao diabo presta a qualquer merda qualquer que Deus expulsou de diante dele ali, porque essa merda, considerando que é uma entidade decaída, ou seja, ele procedeu inicialmente de Deus, tá? Ele tem a capacidade de fazer alguma coisa baseado nisso daí, né? Mas a ideia de se prestar reverência, como se ele fosse, não é porra nenhuma. Você está completamente descartado diante de Deus, tá? E diante do que é interesse de Deus fazer no mundo, tá? Ok? Então qualquer coisa que presta, porque na verdade qualquer coisa que você vê prestando reverência ou louvor ao diabo, na verdade faz isso por interesse. A própria porra do diabo sabe que esta merda que está prestando lhe interesse é capaz de destruir ele mesmo por causa disso daí, né? E a última coisa, tá? É o meu interesse, tá? De fazer este trabalho progredir de tal forma, tá? E ser tão reconhecido, tá? Que eu possa agregar, tá? Os melhores, tá? Quando eu falo os melhores, tá? O meu conceito de melhores não é os melhores, tá? Somente no aspecto assim de capacidade, entendeu? Mas eu analiso bastante outros aspectos, entendeu? Para considerar uma pessoa melhor. Mas quando eu falo os melhores aqui, nesse caso aqui, eu estou me referindo a melhores assim, reconhecidos assim, reconhecidos pela sociedade, consegue entender? Então nesse ponto aqui, eu estou falando que você sabe que em todo tipo de ramo do mundo tem os tais melhores, né? E a ambição, entende? E a badalação que gira em torno desses tais melhores, né? Significa que uma das minhas ambições, tá? Uma delas, né? É poder trazer destes melhores, tá? Um grupo de melhores, tá? Para dentro daquilo que é meu. Você consegue entender? Significa que eu estabelecer alguma coisa tão forte, tá? Tão forte quanto esse castelo que está aparecendo aí, tá? Algo com tanta força, tá? Quanto esse castelo aí, e ainda poder juntar comigo dois melhores, tá? E falando dos melhores no aspecto do reconhecimento popular, consegue entender? Pessoas que têm um reconhecimento popular de ser os melhores, puxar de melhores para dentro daquilo que é meu, tá? Então é isso daí, tá? O meu objetivo é estabelecer alguma coisa, tá? Fala os detalhes. Ó, assim como você vê esse castelo aparecendo aí, isso daí representa o que? Força, entendeu? Representa força, representa alguma coisa que está fundado em alicerce, entendeu? Significa algo que tem vida, entendeu? E que funciona, e que está estabelecido. E é assim que eu quero estabelecer as coisas que eu falo.